Vamos lá, Wendson Carvalho. O seu microfone está desligado, Wendson? Tá. Abre o microfone, por favor. Realmente tudo que o padre falou, eu concordo plenamente. Padre Hugo. Eu gostei muito, né? E como eu tenho realmente. Agora eu lembrei, meu caro, que eu estava na academia sexta-feira e me deparei com uma pessoa que eu conheci naquele dia, né? Não sei por que ela se aproximou de mim e começou a conversar e falou que ela percebeu que eu era espírita, né? Não sei por que razão. E disse: Olha, eu deixei de frequentar o centro espírita. Eu falei, mas por que você fez isso? Não, porque o presidente é do PT e eu sou PL. Eu falo, mas minha filha, como é que você. Nós temos que estar na casa espírita por Jesus e não pelos homens. Como é que você vai encarar uma coisa dessa? Como é que você vai seguir Jesus com ódio do seu coração? Aí comecei a conversar com ela, só não tinha pensado nisso. E ela gostou das minhas meus esclarecimentos. Mas é isso, é o que você falou, esse partidarismo é aquilo que acontecia lá na Europa, né? Protestantismo em nome de Jesus brigavam, aquela coisa toda. Mas quero chegar, meu querido irmão, é o seguinte, como eu falei para você no início, eu estou querendo fazer uma espécie de podcast. Eu queria fazer uma pergunta a você, e depois eu faço um corte no programa, porque é uma coisa pequena. Veja bem, o Espiritismo não é uma criação nova, tá certo? É sim uma restauração de uma verdade antiga, tá certo? Ela está na Terra com esse propósito de relembrar Jesus. Mas eu pergunto a você o seguinte: nascer de novo é sinônimo de reencarnação? Nascer de novo refere-se a uma transformação espiritual e ao batismo, não à reencarnação? E as escolas religiosas negam a reencarnação ou a pluralidade dos mundos, exceto o Espiritismo, é claro, e outras orientais. A conversa de Jesus com Nicodemos em João, onde ele diz que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Como você esclarece esse ponto? Vamos lá. Como você bem colocou, né, a doutrina espírita, ou espiritismo, ele nasceu em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas os fundamentos da doutrina espírita, ou os princípios básicos da doutrina espírita, dentre os quais a reencarnação não pode ter sido criada com o espiritismo, porque isso não é criação de Deus. Ela foi criada desde quando Deus quis. Então, quando Deus cria tudo, junto com o que ele criou, ele cria suas leis e, consequentemente, a reencarnação como um processo evolutivo para o espírito imortal é algo necessário, é algo fundamental, porque não tem como o espírito criado uma única vez ele alcançar a plenitude, a felicidade, a salvação, ou aquilo que Jesus disse, sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial, numa única existência. A doutrina espírita, ela nega peremptoriamente que existam muitas vidas. Não existem muitas vidas, só existe uma. O que existem são muitas existências, ou muitos episódios, muitas fases de uma única vida. Deus só nos criou uma vez, para sempre. Então, nós só não somos eternos porque temos um início. Disse que eterno só Deus, que não tem começo nem fim, mas nós temos começo. O nosso começo está em Deus, quando Deus nos criou para sempre. Então, essa é a única vida. Agora, essa vida, nós vamos experimentá-la, né, no processo evolutivo, tanto no mundo material, que pode ser a Terra, pode ser qualquer outro mundo, como pode ser no mundo espiritual, enfim. Então, as existências são incontáveis. Não vou dizer infinitas, mas são incontáveis. E alguém poderia perguntar, vai chegar um dia em que não será mais necessário ter essa chamada reencarnação ou encarnação? Vai. Quando o espírito se tornar puro. Então, ele não vai precisar mais encarnar para aprender. Porque a encarnação, grosso modo, ela tem a finalidade pedagógica, que é de nos ensinar, ou melhor, é de nós aprendermos com os outros, convivendo em sociedade, conosco mesmo. Na medida em que o espírito se torna puro, a dimensão de concepção dele é outra e a forma de aprendizado dele é outra, que não necessariamente mergulhar num corpo físico para esse propósito. Então, nesse sentido, a reencarnação, né, como você perguntou, ela não é criação nem de Allan Kardec e nem mesmo de Jesus.
Jesus vai falar sobre isso, né? Em Nicodemos, nós vamos trazer daqui a pouco aqui para você, mas ela era colocada pelos hindus. Os hindus, com o livro de Vedas, né? Isso tem mais de 5.000 anos, 6.000 anos, talvez, antes de Jesus, eles já falavam sobre a reencarnação. Claro que da maneira de ver deles, tanto que eles entendiam que o espírito poderia retroagir, né, em castigo, e aí ele encarnar em corpos de animais. E aí vem toda uma crença hindu, que a gente entende que não seja assim, como espírita, mas a gente respeita, porque afinal de contas é a crença deles. Enfim, mas na doutrina, a reencarnação não é algo novo. Então, isso a gente vai encontrar no budismo, em outras crenças, ou em outros princípios, outros fundamentos, né? Tanto antes de Jesus, quanto durante Jesus, até depois de Jesus. Então, Allan Kardec, ou melhor, o Espiritismo, e eu posso dizer também Allan Kardec, o que ele fez foi sistematizar, ou trazer as crenças chamadas as crenças orientais para o Ocidente, e inoculá-las, resgatando-as de dentro do cristianismo. Então, porque Jesus falou sobre tudo isso, só que tinha momentos que Jesus falava de forma direta, tinha hora que Jesus falava de forma indireta ou alegórica, porque as pessoas não iriam entender. Se bem que a reencarnação faz parte da crença judaica. Se não fizesse, Jesus não ia perguntar para os discípulos, né, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ora, que pergunta interessante, mas que resposta mais infantil. Os discípulos diziam assim, não, uns dizem que tu és um dos profetas. Ora, só poderia ser um dos profetas que viveram há 500, 600, 700, até 800 anos de Jesus, se não tivesse reencarnado. Né? E ainda tem uma outra passagem que essa é direta, não tem como. Quando ocorre a transfiguração, tem dois momentos, um deles que é mais lembrado é esse. Quando acontece a transfiguração e aparece Moisés e Elias para Jesus. Os discípulos estão ali vendo. Né? Eles dormem, mas depois acordam. Eles dormem porque eles vão doar ectoplasma para materialização. Não vamos entrar no detalhe aqui. Mas depois que eles acordam, eles sabem. Jesus certamente diz para eles que aqueles eram Moisés e Elias. Aí um deles diz assim, é porque reza a lenda, ou seja, reza o passado, né? Lenda não é bem o caso, né? Rezam as tradições, melhor dizendo, né? Que o Messias só voltaria quando voltasse Elias. Aí Jesus diz assim, mas Elias já voltou. Né? Já voltou e eles não reconheceram. E fizeram deles o que quiseram, inclusive mataram. E aí é quando os discípulos... Aí eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que era primo de Jesus. Olha, mais claro do que isso, só o sol. Então, não tem como. Mas como nós... É aquilo que eu tinha falado para vocês, as diferenças, né, de hermenêutica, de exegese, cada um entende do seu jeito. Né? Eu tenho visto, inclusive, assisto muito, não vou citar o nome deles aqui porque não convém, mas eu assisto muito pessoas que eu entendo conhecerem muito de Bíblia, porque estudam muito a Bíblia, a vida deles é estudar a Bíblia, né, na escola bíblica, etc. Né? Então tem muitos pastores protestantes que têm canais no YouTube, que falam e tal, e eu vejo cada um que é uma maravilha. Só que no momento que eles vão falar sobre, por exemplo, determinadas alegorias de Jesus, ele toma ao pé da letra, ao ponto de dizer que Caim e Abel existiram, Adão e Eva existiram, existiu serpente, existiu maçã, enfim, não vou entrar no mérito aqui. E ao ponto de eles negarem, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, como proibição, negar no sentido de proibir, porque foi proibido em Deuteronômio, não é? Quando o próprio Moisés praticava a mediunidade com os anciãos, os 70, que ele se reunia, inclusive materializava o mentor espiritual de Moisés, né, que era chamado de Jeová. Também não vou entrar em detalhes aqui. Ora, está tudo lá, mas as pessoas só entendem aquilo que elas querem entender, aquilo que está dentro do espectro da concepção intelectual, moral deles, e a gente respeita. Esse é o ponto. Porque quando eu vejo um pastor falando de forma maravilhosa, defendendo até a alma, se necessário for, Jesus de Nazaré, é lindo de se ver e até emocionante. Mas quando pula para um outro tema, falar sobre, por exemplo, reencarnação, ele nega da forma mais absoluta. Aí eu vou jogar fora tudo que ele disse? De forma nenhuma. Eu apenas vou entender que ele tá limitado na concepção que ele tem sobre reencarnação. Eu vou respeitar, mas não vou aceitar a visão dele. Mas o resto, eu vou acreditar, aceitar e vou divulgar, inclusive, ele. Eu dou like, sou inscrito no canal dele, tudo isso eu sou. E entrando em Nicodemos, a questão é a seguinte. Primeiro que, só falando sobre a ideia do batismo, né? Do pouco que a gente sabe. O batismo ele foi usado como, digamos, forma de manifestação ao longo da história do próprio judaísmo.
Moisés, ou as tradições, né, anteriores a Moisés, creio até indo a Abraão, institui o batismo como um meio de purificação. Então, o batismo era isso. E essa purificação era de tal maneira que Jesus, em alguns momentos, veio derrogar isso, porque eles se preocupavam com o ritual muito tempo do que com a própria comida. Aí tem passagens que Jesus, né? Vocês lembram que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mãos não lavadas, né? Então pureza, né, de coração. Enfim, Jesus estava se referindo que você se preocupa muito mais com o que está no exterior do prato do que o que está dentro do prato. Então, Jesus falava sobre isso. Mas ele vai ser visto como o momento no batismo vai ser visto como um ritual de purificação. E na época de Jesus, com João Batista, já é um ritual de arrependimento. Então, veja, de arrependimento. Então, as pessoas que queriam o reino dos céus, então, João Batista era um deles, né? Então, tinha o ritual de arrependimento. Modernamente, e aí especificamente na Igreja Católica e Protestante, não sei se de todas as denominações, é um ritual de conversão. Então, veja como mudou. Né? Purificação, arrependimento e de conversão. Então, essa é a concepção do batismo. Só que isso foi muito bem trabalhado, né? Isso foi dogmatizado de tal maneira no meio religioso, sobretudo o meio católico, nos concílios, de tal forma que foi se colocado como sendo uma obrigação, uma necessidade. E aí eu pergunto para vocês, queria que vocês me dissessem assim, muito, quantas pessoas que está escrito no Evangelho, quantas pessoas Jesus batizou? Alguém pode me dizer? Nenhuma.